Bom dia, gente, mais uma vez. A professora me apresentou, me chamo Luan, sou concluinte do curso de Licenciatura em Geografia, né? Então, vamos nessa batalha aí para dar aula, trabalhar com aquilo que a gente mais gosta de ensinar, né? Então, só falando um pouquinho, uma coisa que eu gosto muito de fazer é trabalhar com patrimônio, uma coisa que eu me encontrei, né? Como a professora falou, eu toco carimbó, né? Eu sou saxofonista, e mais tarde vai ter carimbó lá na Praça da República, que a gente vai interessar depois no roteiro, tá? Vai rolar um carimbó, que é conhecido como Batuque na Praça, né? Que acontece lá no anfiteatro da Praça da República. Então, um carimbó, quem gosta desse ritmo tão gostoso do Pará, que é o carimbó, é isso. Então, gente, vou falar a respeito sobre o Espaço São José Liberto, né? Que dá um nome ao nosso roteiro pela Estrada de São José. Por quê? Porque aqui era conhecido como o Largo de São José, né? Era um grande largo. Tudo isso aqui em volta de vocês era um grande largo. Nós temos duas praças, né? Que é a praça conhecida como era Praça Amazonas, mas agora é Praça Cleide Moraes. Não esqueça disso, o nome da praça agora é Cleide Moraes. Ah, mas está uma placa ali dizendo Praça Amazonas. Pois é, eu vi ali no trocado, infelizmente, né? Mas o nome da praça é Praça Cleide Moraes. Já eu explico, né? E aqui, do outro lado, nós temos a Praça Oswaldo Cruz. Mas tudo isso aqui era um largo, um grande largo, né? Que fazia parte aqui desse hospício, conhecido primeiramente. Hospício, mas como assim, era um lugar onde abrigava essas pessoas que tinham alguns transtornos? Não. O nome hospício não necessariamente significava essa questão de abrigar, né, essas pessoas com transtornos mentais, em si um lugar de hospedar, né, os frades franciscanos, que era a ordem missionária, que era a que residiam, né? Os frades franciscanos residiam aqui, se hospedavam aqui, por isso que o nome é hospício, né, de São José. E aí eu vou te dar quatro grandes momentos da história daqui do Espaço São José Liberto. Primeiro, eu já estou falando, período colonial. Segundo, né? Eu esqueci agora. Primeiro, período colonial, né? O segundo, período da cabanagem. O terceiro, a rebelião que teve aqui. E o quarto, a ressignificação do Espaço São José Liberto. Primeiro, né? Período colonial, quando eles residiram aqui. Vocês sabem, né, muitos devem saber, que na história da Amazônia houve uma política chamada política da Cruz e da Espada, né? O governo português se residia aqui e na forma de controlar a população nativa, os indígenas que aqui residiam, eles viam dois meios, ou pelas guerras, né, ou pela catequização, né? Então, essa cruz, essa espada, essa cruz, eles tiveram a ajuda das ordens missionárias, os mercedários, jesuítas, os franciscanos que aqui, né, residiram. Só que, em determinado momento, né, esses franciscanos, essas ordens missionárias, já não seguiam mais o que o governo português queria, porque na intenção deles eles queriam catequizar, mas o governo português eles tinham que catequizar para atender as demandas da coroa portuguesa. E a Igreja Católica, através das ordens missionárias, não viam assim. Então, o que aconteceu? Em 1758, houve o diretório do Marinho, de Pombal, veio aqui na Amazônia, e fez uma série de restaurações justamente para consolidar o governo português aqui. Uma dessas, gente, foi justamente expulsar as ordens missionárias. Muitas ordens missionárias, mercedários, jesuítas, que eu já falei, foram expulsos aqui e deixaram, né, várias edificações, né, como posso dar exemplo, o Forte São Pedro no Alasco, que fica lá na Estação das Docas, que descobriram que fazia parte dos mercedários, né, o que nós vamos chamar, né, que é a alfândega dos mercedários também, que foi o trem de guerra no período da cabanagem. E aqui eles construíram uma capela, um convento, esqueci de falar, mas depois de virar o hospício do São José, virou um convento. E aqui eles construíram uma capela. Solta a voz. Então, gente, eles construíram uma capela, que é aqui onde está.
Essa capela, né, vocês podem ver ela revestida com uma que a gente vai chamar de arenismo ruidoso, né, na geografia. E aí eu tive uma professora chamada professora Carmen, ela falava pra gente que o nome popular, né, que o pessoal já lembra, é aquela famosa pedra preta de construção, né, mas o nome é o arenismo ruidoso. E aí, muitas capelas dessas obras foram construídas assim. Essa capela hoje em dia ela é desacralizada, ou seja, ela não tem aquela função, né, de missa. Ela é parecida com, a função dela é parecida com a igreja de São Alexandre. Né? Ela não tem mais aquela função sacra de celebrar missa. Mas ela tem como agora uma função, né, nós temos a forma ainda como uma capela. Mas temos uma outra função, que é a função de ser lugar para receber exposições, que vocês estão vendo aqui, né? Exposições de imagens marianas, né? Imagens de santos, como São Antônio, e também alguns recitais musicais, concertos acontecem aqui. Então a função dela hoje em dia é isso, né? Mas ela tinha a função de ser uma capela dos frades franciscanos. Então, quando esses franciscanos foram expulsos daqui, desse espaço, o que aconteceu? O governo português tomou conta desse lugar. Tomou conta e ele passou a virar um reservatório de armas do governo português. Né? Então, já falei esse período colonial, esse primeiro período. Né? Mas, né, posteriormente, né, lá no período da cabanagem já, por volta de 1835, né, esse espaço ele vai receber aqueles os cabanos feridos que foram presos, né? Ele teve uma função de hospital, né? Hospital, eu vou dizer assim, presidiário, vou dizer, né? Não sei se existe esse conceito, mas esse espaço começou a receber, né, os cabanos que foram presos, feridos também. Então, esse segundo momento da cabanagem, esse espaço ele é muito importante. Né? Falei, deu um exemplo de um outro espaço que é muito importante, que fica lá na Cidade Velha, né? Que é a Alfândega, que foi o trem de guerra, né? Também o reservatório de armas do governo português. E aqui também, como falei, foi um reservatório de armas, mas também teve a função de hospital. Né? Olha, eu já disse que já teve uma função de convento, já teve uma função de hospício, e agora uma função de hospital. Né? Outro momento, já no século XX, com o governo de Magalhães Barata. Magalhães Barata que vai instituir o que nós vamos conhecer como Presídio de São José. Tá? Magalhães Barata, nós vamos ter essa nomenclatura, Presídio de São José. Então ele vai ter essa função de presídio até 1998, 99, quando teve uma rebelião aqui. Uma grande rebelião. E aí eu acho que muitos, né, viram isso, foi televisionado, ao vivo. Eu não nasci na época, eu sou de 99, eu sou novinho, eu só vejo documentários, né, mas mesmo assim eu fico imaginando o desespero que foi nessa rebelião que teve. Nós tínhamos aqui o presídio de São José, mas já tínhamos construído também o presídio americano, né? Mas aqui daqui era muito, a atividade era intensa aqui. Então teve uma rebelião em 1998, e aí um dos grandes líderes da rebelião, conhecido como Ninja, né, que fez todo esse motim, e aí os próprios presos se rebelaram contra ele, né, e mataram ele. E aí tem uma cena icônica, né, do corpo dele pendurado, acho que foi pra cá, eu acho que pra cá, né, desse lado aqui, né? Então tem uma cena icônica, né, do Ninja, né, sendo estiado o corpo dele e jogado assim, né? E aí a partir disso, né, transferiu todos os presos daqui para lá, para Americano, né? E aí fechou o presídio de São José. Eu já falei para vocês, período colonial, cabanagem, essa rebelião. Em 2002, né, com o secretário de Cultura, Paulo Chaves, ele decidiu ressignificar esse espaço, passando a se chamar Espaço São José Liberto.